Einstein dizia: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, uma das coisas mais importantes da vida é você e eu sermos capazes de reinvenção, renovação. É preciso olhar a circunstância da educação como sendo novos tempos. E novos tempos exigem novas atitudes, mais inteligência, mais audácia, mais coragem naquilo que se faz. A capacidade, acima de qualquer coisa, de imaginar também que não dá para trabalhar com métodos que são arcaicos, estruturas que são ultrapassadas. Claro que não é uma renovação constante. Quando se fala em mudança, cuidado. É preciso mudar aquilo que está ultrapassado, mas não aquilo que se apresenta historicamente como vitalizado. Exemplo: quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo, isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação, ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente, porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos, isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda, porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante, significa ultrapassar, não significa resolver. A palavra resolução, a palavra solução é uma palavra que veio da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não compromisso cínico com a área de educação, leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante, porque está escrito na parede: aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação. É uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão. E, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Cuidado em educação escolar
para não confundir velho com antigo. Uma aula expositiva, quando bem dada, ela é antiga, não é velha. A relação de formação de valores na escola pública era uma atenção antiga, não é velha? As ideias de John Dewey, as ideias de Comênios, as ideias de Platão, elas são antigas, não são velhas. Por isso, grandes homens e mulheres na nossa área em educação não são descartáveis, eles são inováveis. E aí volta ao ponto, inovar não é só criar. O inédito é fazer com que o antigo, né, Alessio, venha à tona também. Qual é a inspiração da Undime? E que você aqui trouxe à tona a capacidade de articular, de ser uma entidade que é política, mas não é partidária. Isto é, que ela tem uma ação na comunidade, por isso ela é política, mas ela não tem uma ação exclusiva numa única direção, porque ela é uma composição, né, concertual, de concerto com C, certo? De consertar, fazer a harmonia. Uma estrutura concertual não é sempre consensual. Ela tem discussão, ela tem debate. E nessa hora, quando aqui, né, se homenageia a professora Partinti em relação à sua atividade por tanto tempo, essa homenagem é a inspiração. Fazer aquilo que se fez não é reproduzir, é dar vitalidade. Fica clara essa ideia. Cuidado porque se usa errado a palavra em educação. Às vezes quer se falar de uma escola que tem ainda o seu lugar e se usa mal a palavra, se diz que aquela é uma escola tradicional, como se tradição fosse uma coisa equivocada. O professor Carbonari e eu que fizemos filosofia, lembramos em Hegel, né? A ideia de tradição, a filosofia lida com a tradição. A ideia de tradição é aquilo que mantém vitalidade no tempo. Aquilo que já não mantém mais é arcaico. Um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Um museu é um lugar para coisa que é tradicional, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger. Quando aqui se mostrou o mapa, logo na primeira apresentação, no primeiro slide, né, do Alessio, aparecia ali um mapa do Brasil, com cada estado tendo ali uma representação de algo que é a tradição. Se você olha, claro que poderia haver outras coisas, aquela escolha vai no mapa mostrando coisas que têm que ser protegidas. Ora, por que eu digo isso? Porque superar, inovar e transformar é ser capaz de dar vitalidade. E a vitalidade respeita o tempo e a história. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. É interessante porque ele é contra uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato de geladeira. Fogão, sapato de geladeira nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, não nasci pronto e vim me gastando. Em 2017, eu sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2017, eu sou o mais novo Mário Sérgio Cortella. Não sou inédito, porque muito do que eu sou eu trouxe da minha história. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou novo e quero sê-lo. Nesse sentido, 43 anos de docência. Será que eu já sei dar aula? Só se eu inovar. E a inovação vem da minha capacidade de aprender, de estudar, de ser humilde naquilo que preciso saber, de ir buscar. Há um grande pensador britânico do século VIII, um homem chamado Beda. Beda, nós estudamos em filosofia com o padre Lados, que já faleceu, era um pensador medieval. E Beda, que é chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de São Beda, Beda, o venerável, disse algo para você e eu não esquecemos. Ele disse, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso.
é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas. 3 trilhas virtuosas para superar, inovar e transformar. É ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Não há crise que se ultrapasse sem humildade, generosidade e coerência. Que a vida possa vir à tona em que a ideia de superar, inovar e transformar consiga distinguir do passado aquilo que é tradicional e proteger, e pegar aquilo que é arcaico e descartar. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Voltamos ao Einstein. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes.